tá roubando, podia estar matando, mas não, eu tô aqui pedindo um like, um subscribe, um sininho, então vamos todos ajudar aqui, um superchat, a construir essa imprensa operária independente, sem recurso dos capitalistas e dos comerciais. Bom, no programa de hoje o tema principal vai ser a cúpula contra a democracia, que segundo o governo dos Estados Unidos é a cúpula para a democracia. E a gente vai abrir o programa de hoje com um vídeo mostrando como o NED, né, o National Endowment for Democracy, que a gente tem denunciado, a imprensa do PCO tem denunciado nas últimas semanas, como ele cumpre o papel da CIA. E isso está profundamente relacionado com essa cúpula para a democracia e do governo norte-americano. Produção, pode soltar o vídeo. But when you talk about, going back to your comment about covert action in the 1990s, there are some very interesting things that have come out. For example, even though the Cold War is over, that does not mean that the United States is going to settle for democracy in any particular country. They never have. And the litany is quite long, you know, starting from the 50s, of democratic processes. What is accepted here as legitimate electoral process and pluralistic political parties and so forth. When that goes against U.S. interests, they don't care. I mean, it's not a matter of principle for them. The principle is what's good for us. You know, what's that famous remark that Kissinger made about the situation in Chile? Oh, we shouldn't stand by because of the irresponsibility of the Chilean people. And at the same time, then Nixon was telling the CIA to make the Chilean economy scream. Yeah. But what has happened now in the 1990s is that, in 1990, Bulgaria. The Bulgarian Communist Party, the former communists, they renamed themselves as the Bulgarian Socialist Party. And they won the 1990 elections in the sense that they took 211 of the 400 seats in the parliament. Do you think that the United States accepted that? All these international observers were there from Western Europe and other places, and they all said this was absolutely free and fair. There was no fraud at all that we could detect. But the United States didn't accept that. And so nowadays, instead of having just the CIA going around behind the scenes and trying to manipulate the process secretly by inserting money here and instructions there and so forth, they have now a sidekick, which is this National Endowment for Democracy, NED. Yeah. And this organization dates from 1967. A lot of people don't realize, because it was just established in, I think, 83 or so, but the idea emerged from a series of scandalous revelations in 1967, the worst ones to that point, to hit the CIA. And I was in headquarters at the time that these scandals broke, and the gloom there was something you could touch almost. Because what happened was the long-running CIA's control and manipulation of the international program of the National Students Association in this country, which was the national organization of university students, came out. It was revealed. And that led to revelations of a lot of other CIA operations, because they were using the same bogus and real foundations to channel money into all these different overseas organizations. And I remember very well that Time magazine at the time, or Newsweek, I think it was Time, they published a wheel with all these spokes going out, and the CIA was at the center, and then halfway out were all these foundations, American organizations, and then out at the end were the foreign groups that got the money and the instructions. Naturally, they don't give away money without being sure that it's spent the way they want it spent. And so this was a catastrophe for the CIA. And the next month or the month after that, this started in February of '67, and then by April, I think it was, Dante Fachel, the congressman from Florida, was proposing the establishment of an open system to finance these overseas organizations. And we're talking about some government organizations abroad, some political parties, some media organizations, youth organizations and student organizations, all these kinds of so-called
pluralist organizations, when in fact they weren't really free organizations, because to the degree that they take money and instructions from the CIA, to that degree they're not free at all, right? But anyway, Fachel came up with this idea, but it didn't go anywhere, because the so-called consensus between the two parties had broken down over Vietnam. And so it wasn't until the early 80s, when Reagan made his speech in the House of Commons about the democracy project worldwide, that this began to take on steam again. And finally, they decided to copy the German example. Each of the major German political parties has a foundation which is financed by the German government. Before it was West Germany, now the whole country. And, for example, the Friedrich Ebert Stiftung is the SPD, or the Social Democratic Party's foundation. And they finance projects all over the place, and for years in the 50s and 60s, and I would guess even into the 70s. In fact, I know into the 70s and even to the early 80s, the CIA was channeling money through these German foundations abroad. For example, some money, a lot of money, I think it was $1 million or more, but I'm a little hazy on the amount. But anyway, it went through it was CIA money which went through the Konrad Adenauer Stiftung. That's the Christian Democratic Union. It went from there to IVEPO, which is a foundation of the COPE, the Christian Democrats in Venezuela. Oh. And from there, it went to the Christian Democrats in El Salvador, to Duarte, for use in the elections. I've forgotten which year, maybe 84 or something like that. And it was traced. Some journalists did this. And so that is the way they would use these German foundations in the past. So now we've got our own. We don't have to use the Germans unless we really want to anymore. Because in 1984, we established this National Endowment for Democracy, which is nothing but a mega conduit. And the millions or the tens of millions that are set aside for the meddling in the internal affairs of other countries goes to this conduit. It's like a bank account or something, but they have a board of directors and they do reports and stuff like that. But then it goes from there to one of four private foundations. One of the Democratic Party, one the Republican Party, or two, three the AFL-CIO, and four the U.S. Chamber of Commerce. These groups then pass it out to recipients in foreign countries. And in the Nicaraguan elections of 1990, I believe the figure was something like 12.5 million that went from the National Endowment for Democracy through these conduits to the UNO political movement there. It was the party, the coalition, you know, of UNO, which is the most ungodly coalition you can ever imagine. Everything from communists all the way to Somocistas. That's right. And then they had a trade union front, which also received money. And then they had the Civic Association. Civic Association, I think they call it Via Civica. Então, o vídeo foi um pouco longo, mas é muito importante, né? E tá aqui no canal para quem quiser assistir depois, quem tiver pego o bonde andando. E é uma denúncia, quer dizer, de uma pessoa que está dentro do sistema, né? E que mostra para a gente aí como o NED é, no fim das contas, uma fachada para a CIA e que, na verdade, ele se diz atuar pela democracia, né? Pela pluralidade, como o próprio agente comenta ali, o ex-agente, mas na verdade ele atua contra a democracia, porque pela quantidade de dinheiro que as pessoas envolvidas com essas iniciativas recebem do NED, ou seja, da CIA, ou do governo norte-americano, eles não são livres. E isso tem tudo a ver com a tal da cúpula para a democracia, que o governo norte-americano foi anfitrião aí nos últimos dias 9 e 10 desse mês. Foram mais de 110 países convidados, né? Cuidadosamente selecionados, não convidaram ninguém que pudesse falar alguma besteira ou ficar meio revoltado, né? E o vídeo, um ponto do vídeo que está um pouco datado já, né? O ex-agente ali, ele fala em dezenas de milhões de dólares. O NED hoje canaliza centenas de milhões de dólares, e no caso dessa cúpula para a democracia, eles estão planejando investir aí
424 milhões de dólares só por esse programa, que é apartado do NED, do USAID e de outros tantos programas que eles têm aí, supostamente em defesa da democracia ao redor do mundo. Pode falar, eu ia passar a palavra. O Philippe Adi, que é a pessoa que está falando no vídeo, ele é um ex-agente da CIA, ele está falando o vídeo em 1995, né? Mas ainda estava muito perto de quando tinha sido formado o NED, o National Endowment, e ele mostra exatamente como foi criado e por quê, e essa parte que você falou é mais importante mesmo, de quem recebe, eles só dão dinheiro para essas instituições, para pessoas que concordam em seguir as instruções da CIA, né? Eles não dão dinheiro para quem não vai seguir as instruções. Então, ele dá os exemplos da época, mas a gente aqui na Causa Operária TV e no Diário Causa Operária e no PCO estamos falando isso, que isso virou um jeito é o normal, né, que está sendo espalhado pelo mundo inteiro. As pessoas acham que é normal receber dinheiro de ONG, mas não é normal porque essa ideia de que eles só dão dinheiro com as instruções de como as pessoas devem se comportar ainda é válida. E é muito fácil de se comprovar. A gente está vendo aí vários casos, hoje a gente vai falar também de alguns. E a Cúpula da Democracia, no programa passado, a gente mostrou que o orçamento para o NED e para o USAID aumentou em 40%, né? Ou seja, eles estão aumentando o dinheiro para essa prática, porque, como a gente está vendo, o Biden está aumentando a pressão contra os países que não se alinham aos Estados Unidos, e a Cúpula da Democracia foi exatamente isso, né? Foi ajuntar todos aqueles que estão do lado dos Estados Unidos contra a democracia, a resistência, o governo nos outros países que não se alinham. A gente vê isso, por exemplo, o Guaidó, o pessoal do Taiwan foi convidado, né? Bolsonaro. O Bolsonaro, outras figuras de extrema-direita, né? O primeiro-ministro indiano, o Modi, que castigou os agricultores indianos que tiveram que ficar aí 15 meses protestando, não para ter uma conquista, né? Mas para reverter um pacote de leis neoliberais que atacava duramente eles economicamente. Participou também o Ivan Duque, né, grande democrata. A Venezuela a gente sabe que é uma ditadura. A Colômbia, vizinha, é o pináculo da democracia latino-americana, né? Só esse ano, 91 massacres comandados pelo governo direto ou indiretamente, né, contra movimentos populares, contra lideranças indígenas e de movimentos sem terra, das Farc também, né, que acabaram se metendo num acordo de paz que, na verdade, era eles assinaram aí uma carta de suicídio. Uma cilada, né? Uma cilada. Aí a produção colocou o Biden numa mega chamada do Zoom aí com seus aliados e vassalos, né? Tem gente da União Europeia. E o fundo disso, como a Adriana colocou, é criar uma unidade, né, para ir para cima dos principais adversários econômicos e políticos do imperialismo, no momento, a Rússia e a China, né? E um caso interessante foi que teve um país que recusou a participação nesse evento, que foi o Paquistão, que tem grandes laços econômicos com a China, né? E eles comentaram, assim, eles não deram eles não recusaram de forma, quer dizer, eles recusaram de forma muito educada, né? Falaram que se colocam à disposição para participar no momento mais oportuno, né? Quer dizer, o mundo está acabando, talvez não seja o melhor momento agora, porque eles estão tentando evitar atritos diplomáticos, né? Tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Lembrando que a opção é uma potência nuclear, né? Quer dizer, você vê que é uma situação assim, talvez tivesse países... outro país que
uma democracia que participou, né? As Filipinas, com o Duterte, né? Aquele que cara é o Bolsonaro das Filipinas. Exatamente. Participou a Indonésia também, né? Que é governado por um cara que literalmente é o cara do bandido bom, é bandido morto, né? Tráfico de drogas dá pena de morte na Indonésia, tudo gente muito democrática, né? Mas o principal ponto aí talvez realmente é a participação de Taiwan, e daí o imperialismo teve que fazer um grande malabarismo assim, de palavras, né? Porque o evento reúne 110 participantes, não países, porque os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como país. Então eles não... Só que eles têm laços diplomáticos, eles dão apoio militar, mas eles não reconhecem como país, porque se eles reconhecerem como país, eles vão romper imediatamente os laços econômicos com a China. Então tem um grande malabarismo político aí, né? Uma farsa total, que eles vão conduzindo até uma situação limite, onde seja confortável para a gente isolar a China, que é o objetivo disso, né? O objetivo disso é unificar o bloco imperialista e intimidar os países que travam uma luta aí com o imperialismo. O Irã, a Nicarágua não foi convidada, obviamente. Um outro caso interessante, né? Quer dizer, na América Latina teve um evento ao mesmo tempo que essa cúpula para a democracia, teve a ALBA, né? Que é a Aliança Latino-Americana. Eu vou precisar buscar o nome aqui, mas é uma iniciativa chavista, né? Ou de bolivariana, e reúne países latinos, né? A Nicarágua, outros países do Caribe. Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Reúne Cuba, inclusive foi em Havana a reunião desse ano, né, a 20ª reunião, e os países que participaram, que não são democráticos, né, não foram convidados para a cúpula do Biden, eles organizaram projetos de infraestrutura entre eles, ampliar os laços comerciais, e um país que participou foi a Bolívia, né, que sofreu um golpe em 2019, e agora elegeu o Luiz Arce, do Morales, que foi o presidente posto pelo golpe patrocinado pelos Estados Unidos, e a Bolívia, não surpreendentemente, né, não foi convidada aí para a cúpula do Biden. Talvez a única coisa coerente que eles tenham feito tenha sido não convidar as monarquias sunitas, né, porque apesar de ser aliados deles no Oriente Médio, do ponto de vista do público geral, é meio difícil você explicar como essas monarquias religiosas são democracias, né? Mas eu queria passar para a Adriana para comentar por que eles estão com uma política tão agressiva, né, do ponto de vista de política externa. Quais são os problemas que estão acontecendo nos Estados Unidos? Depois a gente vai falar um pouquinho da questão dos sauditas, né, que eu acho que a questão deles não ter sido convidados ainda está muito ligada à questão do Assange e do jornalista que foi morto por ordens dos sauditas. Então, ainda fica muito escancarada a demagogia do imperialismo se eles estivessem aqui. Mas o que é impressionante, e eu queria falar, é que os Estados Unidos estão em muita decadência. O Biden aprovou o novo orçamento, que quando ele foi eleito, ele fez uma campanha muito grande. Ele usou as ideias do Bernie Sanders e a popularidade do Bernie Sanders, convenceu toda a esquerda que ele ia ser o novo presidente, como o Roosevelt foi depois da queda da Bolsa, na época de crise aqui dos anos 30. Ele prometeu um orçamento enorme para a educação, para a infraestrutura, para trazer de volta o país, meio mais ou menos usando a ideia do Trump também. Para ele ganhar as eleições, ele fez essa política, essa ideologia enorme, e agora eles acabaram de votar o orçamento
realmente para os próximos 10 anos o que vai acontecer. Tem uma notícia aí, o Senado aprova, tem uma fotinho da notícia do New York Times. O Senado aprovou o projeto de defesa de 768 bilhões de dólares e enviou para o Biden. O mais interessante é essa segunda parte aí, os legisladores de ambos os partidos se uniram numa votação esmagadora, autorizando o aumento do orçamento do Pentágono de cerca de 24 bilhões a mais do que o solicitado. E aí vem também o projeto de lei aprovado pelo Senado, inclui um aumento significativo para iniciativas destinadas a conter a China e fortalecer a Ucrânia, ou seja, ir contra a Rússia. Então, os objetivos estão bem claros, que o dinheiro do Pentágono aumentou para ir contra a China e a Rússia, e foi isso que foi a cúpula da democracia, foi uma mostra de força, ou pelo menos querendo mostrar, né, força, querendo pressionar. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a situação é muito precária. O orçamento que o Biden resolveu aprovar, que eles chegaram, tem uma outra notícia aí do orçamento da infraestrutura, que a infraestrutura foi destruída. É um jornal de esquerda aqui de Nova York, chama Truth Out, que fala que a infraestrutura social, o orçamento de estrutura social foi destruído, os progressistas não podem deixar passar. Ele passou. E ele, que era para ser o orçamento de 7 trilhões de dólares, ficou para pouco mais de 1 trilhão. Ou seja, os Estados Unidos estão caindo aos pedaços, as pontes, os hospitais, as escolas, tudo caindo aos pedaços, e ele foi eleito prometendo que ia melhorar isso. E ao invés de colocar o orçamento para isso, eles colocaram o orçamento todo para o Pentágono para fazer mais guerra. E fazem essa demagogia com a cúpula da democracia, falando que estão atrás da democracia. Eu não sei se a produção recebeu um orçamento, a última imagem que eu mandei mostra, é uma imagem em inglês que mostra os custos dos orçamentos, e do Pentágono. Você vê a barra vermelha da esquerda maior, é o orçamento do Pentágono, é 8,31 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. A segunda que vem aí é o pacote do Covid, que foi o primeiro que o Biden usou, que é 1,9 trilhões. O plano de infraestrutura já baixou lá para 550 bilhões, ele tinha começado a 7 trilhões, eu acho que eram os dois juntos, infraestrutura e aquele reconciliation, que é o último ali, 1,75, que seriam de 7 trilhões, e acabaram sendo isso. E para mostrar a situação, como que é desesperante para o povo aqui nos Estados Unidos, não só já tinha que trabalhar mais ou menos 60, 80 horas por semana para conseguir pagar o aluguel e comer. Agora está todo mundo sem emprego, e a questão da Covid está explodindo. A gente viu aqui nos últimos 3 dias, a Omicron está espalhando como nunca se viu. A notícia está aí. Nunca vimos isso antes em Nova York. A taxa de positividade do Covid dobra em 3 dias. Aqui em Nova York, eu tenho 10 amigos que nos últimos 3 dias apareceram com teste de Covid positivo. Está todo mundo ficando doente. Tem uma amiga que trabalha na Columbia University que falou que só ontem, ou antes de ontem, foram 120 novos casos. A Universidade Cornell foram 900 casos essa semana.
Tem uma notícia também, Cornell Universidade relata mais de 900 casos de Covid essa semana, e muitos são da Omicron, ou seja, as pessoas vacinadas estão ficando doentes. Aqui em Nova York, os hospitais já estão lotando, e o governo não faz nada, não toma nenhuma medida de precaução, de tentar melhorar. Por exemplo, Nova York é uma das cidades mais ricas do mundo. A gente imaginar que a gente sabe que essa nova variante está chegando, que lá na Inglaterra, né, Carla, o número de casos positivos é de 90 mil casos por dia nessa semana, e o governo não fez nada, não tem nenhuma notícia. Aqui nem máscara as pessoas estão usando ainda, porque não tem um aviso. As pessoas que estão tentando fazer teste não conseguem fazer de novo, mais uma vez, não conseguem fazer o teste para Covid. As pessoas que estão conseguindo fazer o teste não estão conseguindo os resultados. É uma loucura pensar que esse é o país mais rico do mundo, e porque a decadência é enorme. A gente está vendo assim, tá na cara de todo mundo, e eu acho que é por isso que a gente está vendo tanta pressão contra a China e a Rússia e os países que estão indo contra, porque a impressão que dá é que o único jeito que os Estados Unidos estão vendo para recuperar a economia pulando em cima desses vassalos aí que o Biden trouxe para fazer a cúpula com ele, e colocar sanções e pressão econômica e pressão de guerra sobre os países que não se alinham. Então, é muito difícil a situação, e a o último cartão que eu queria colocar aí para essa parte é sobre a invasão da Rússia, que a gente vê aí que eles estão fazendo a maior pressão para falar que a Rússia vai invadir a Ucrânia e desencadear a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, eles estão colocando uma pressão enorme ali na fronteira da Rússia, colocando a pressão, falando que a OTAN vai entrar na Rússia, ou seja, colocar mísseis ali do lado da Rússia, e para provocar uma reação e falar que foi a Rússia que atacou antes. A Rússia, que o imperialismo não fez nada, foi a Rússia que atacou. Eles fizeram isso várias vezes antes. A gente falou aqui no caso da Etiópia, que os Estados Unidos estavam apoiando um grupo separatista que estava fazendo guerra na divisa da Etiópia e da Eritreia, e os Estados Unidos acusaram a Etiópia de genocídio. Ou seja, a Etiópia se protegeu, e os Estados Unidos estão fazendo uma campanha enorme para falar que a Etiópia que está fazendo genocídio contra a TPLF. Então, a gente vê esse caso aí da Rússia e da Ucrânia, é bem parecido, que a Rússia está tendo que se defender, mas a propaganda que sai é que a Rússia que está atacando, que vai causar uma Terceira Guerra Mundial. Então, é uma situação muito alarmante. Aí é fácil, né? Quer dizer, você quer iniciar uma guerra, você fala que o seu adversário vai iniciar uma guerra, e daí você cria a justificativa de você iniciar a guerra, né? Bom, mas acho que o imperialismo jamais faria um negócio desses, né? Por que eles iam mentir, né? Onde já se viu um negócio desse? Bom, eu acho que isso remete muito a uma frase bem famosa atribuída ao Engels. Eu não tenho certeza agora se a frase é dele, mas é uma frase bem inteligente, na minha opinião, que ele diz que a burguesia não consegue resolver nenhum problema, né? Ela só consegue movimentar ele por aí, assim, movimentar ele pelo mundo. Então, a burguesia não consegue resolver a crise social nos Estados Unidos, mas ela consegue levar a pobreza para todos os cantos do mundo e sugar a riqueza desses países para tentar... Eles não conseguem, pelos recursos infindáveis dos trilionários aí, resolver os problemas norte-americanos. Eles conseguem
mobilizar aí muitos recursos para o Pentágono para drenar de todos os cantos do mundo dinheiro aí, exportar a pobreza, né? E dar uma migalha para o povo americano. E parar também o desenvolvimento, né, dos outros países. A gente já viu aqui, inclusive a gente vai falar isso no curso do PCO, da Universidade Marxista, sobre a história do Brasil, como que o imperialismo parou o desenvolvimento industrial brasileiro. E o que está acontecendo agora? A gente vê no caso da Nicarágua, que a China estava querendo investir num canal e os Estados Unidos não querem concorrência para o canal do Panamá. A gente vê na Etiópia que tem a barreira lá da Renascença, que a China também está investindo, então eles colocam a hidrelétrica que vai desenvolver a indústria da Etiópia, né? Os Estados Unidos colocam os outros países contra. Então, a gente está cada vez mais intensificando mais, né, esses ataques. E a cúpula da democracia foi isso. Pois é. E daí, bom, para a gente... você tinha comentado, Carla, acho que a companhia da Carla já voltou, ela está só com a câmera virada aqui. Tem jeito de virar? Mas para a gente levar o assunto para a Inglaterra, né, a gente ouviu aí 90 mil casos por dia de, bom, não sei se Omicron, mas de Covid, né, no Reino Unido. E outra coisa que aconteceu, né, muito importante, foi a situação do Assange, né, teve um desenvolvimento nessa história e os companheiros nossos no Reino Unido participaram ali de uma pequena mobilização ali pela liberdade do Assange, se a Carla puder comentar. Tem um mês, né, mais ou menos, foi os companheiros de Londres, né, Democracy for UK, companheira do PCO, estavam na manifestação infelizmente foi decretado, né, a extradição, apesar de ter acontecido as manifestações e terem até bloqueado o trânsito. Esse é um problema que não diz respeito só ao Reino Unido, né? Isso tem as mãos, as garras todas do imperialismo por trás disso, né? Lembrando que o Assange, ele não é um cidadão americano, ele é um jornalista, né? Então até o nosso companheiro Rui falou na Avenida Paulista, né, que isso diz respeito a todos nós, né, que assim, isso vai ficar para a história, essa condenação no jornalista, e a gente tem visto isso crescer, e as pessoas continuam pensando, ai não, esse povo do PCO delira, né, tudo é culpa da CIA, quer dizer, eu não sei aonde que a esquerda está com a cabeça, né, para realmente só ficar atacando, né, quem está fazendo o trabalho e denunciando, né? Amanhã vai bater na porta do seu canal, do seu programa. Passo a palavra aqui. Se a produção puder colocar as duas fotos do ato. O ato não foi agora dos atos que aconteceram na última segunda-feira, né? Mas, enfim, essas mobilizações, sempre que tem um desenvolvimento, né? Isso eu acho que foi na ocasião da primeira audição que a Alta Corte Britânica fez a respeito do apelo que o governo norte-americano fez pela extradição do Assange, né? Ele tinha vencido quer dizer, a juíza britânica tinha decidido que ele ficaria no Reino Unido, ainda que preso, mas o problema foi que a decisão dela não foi porque ela considera que as acusações norte-americanas são completamente fajutas, e o que elas são, né? Quer dizer, eles não podem acusar o Assange de crime por ter publicado os crimes do imperialismo. Eles acusam ele de ter invadido os servidores, né? E daí ter obtido informações de forma ilegal, o que eles não têm prova nenhuma. A única testemunha é um islandês, que é um criminoso, que inclusive
ele confessou que ele mentiu no testemunho dele recentemente, foi em junho desse ano que ele confessou numa entrevista, mas para os Estados Unidos nada disso importa, né? E é como a Carla falou, uma perseguição, assim, é uma mobilização enorme de recursos, de campanha midiática, né? Para perseguir um indivíduo, né? Mas é importante porque não é um indivíduo, né? Isso é um ataque às liberdades democráticas de todo mundo, né? Eles estão tentando fazer do Assange um exemplo, né? É o que eles gostariam de ter feito, por exemplo, com o Edward Snowden, que, por mais irônico que possa ser, está abrigado na Rússia autoritária, né? No exílio lá. É uma situação... Quando você vê na televisão, a imprensa aqui, eles falam que o Assange entrou no sistema deles, eles mentem totalmente sobre a questão do Assange, acusa ele de tudo. No começo ele foi até acusado de estupro, né? É uma perseguição implacável e que está acontecendo com outras pessoas também. O Alex Saab, que é aquele cara ligado à Venezuela, também foi extraditado. O presidente Lula e a presidenta Dilma assinaram uma carta de apoio ao Assange, né? Um documento que foi assinado por vários advogados e políticos da América Latina, fala que o Estado norte-americano solicita a extradição do Assange porque ele representa supostamente ameaça à segurança nacional. Mas que hoje em dia, no Dia dos Direitos Humanos, né, ele foi extraditado, a sentença apareceu no Dia dos Direitos Humanos, que ele fala que hoje, no Dia dos Direitos Humanos, a liberdade de Assange é a liberdade de todos e de cada um. A prisão de Assange é o triunfo da opressão, do silêncio e do medo. É assim que termina a carta. Foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, que celebra a primeira Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né, que era para ser um negócio democrático, maravilhoso. Aí, enquanto o pessoal celebrava o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Alta Corte Britânica decidiu que a extradição do Assange era legal. E o motivo era o melhor motivo que vocês podem imaginar, né? Quer dizer, como a juíza que decidiu que ele ficaria no Reino Unido não refutou as acusações, mas falou que era por uma questão de saúde, agora o governo dos Estados Unidos garantiu que o Assange é preso, né? Não vai para um hotel 5 estrelas, mas ele vai ter todo o atendimento médico, psicológico que ele necessitar. E daí os juízes, com essa declaração, o grande poder de convencimento do imperialismo, eles falaram, bom, tá certo. Então eles garantiram, pode liberar o cara. Bom, a esposa do Assange revelou que, quer dizer, o estresse é tamanho, né? Ele está numa prisão de segurança máxima no Reino Unido, não está numa situação de saúde boa, obviamente. Ele tá, se você considerar o tempo que ele ficou na embaixada equatoriana, ele é um homem que está preso aí há 10 anos. Enfim, a noiva dele revelou que em outubro, quando teve a primeira audição sobre a questão da extradição, ele teve um mini derrame, né? A situação dele está muito... A situação de saúde dele está muito grave, é muito estresse. Uma pessoa... eu imagino assim que ele deva até estar meio paranoico, né? Com tudo que ele viu, tudo que ele revelou, né? Para quem não acredita na CIA e no poder, né? E no que eles fazem para atender os interesses do imperialismo, dos grandes monopólios. Esse homem, ele teme com razão, né? Então um exemplo, e teme, mostra como que é a ditadura do imperialismo, né? Os Estados Unidos é uma ditadura horrorosa, macabra. O Assange vai vir para cá e a gente lembra... eu não sei de onde está vendo esse eco. Vou fechar aqui. O Assange está vindo para cá, para os Estados Unidos, e a gente lembra do Mumia Abu Jamal,
que é um preso político há mais de 40 anos, e o tanto que esse homem sofre na prisão é inacreditável, e principalmente agora, nessa época de Covid. Ele pegou Covid e não deixavam ele ter tratamento, essa demagogia de falar que ele vai vir para cá e que não vai ter problema de saúde, se for contar com os exemplos que a gente tem, é uma mentira horrorosa, mais uma mentira horrorosa do imperialismo que maltrata o sistema de justiça aqui é horrível, e as prisões, claro que não se comparam com o tanto que é no Brasil, mas também aqui a situação é muito complicada, principalmente para presos políticos. Decisão é a Priti Patel, que eu já trouxe aqui no programa antes, que ela tem a fama de ser a favor da pena de morte. Ela é da Secretaria de Segurança aqui do Reino Unido, ela que coordena a imigração, a polícia, toda a segurança daqui do Reino Unido, né? Então está nas mãos de uma pessoa dessa. Eu posso ler o superchat, gente? Claro, Tá. Temos que ler, aqui comentando, olha só. O quadro de saúde do Assange: depressão severa, síndrome de Asperger, ansiedade, alucinações e até mesmo um derrame em outubro, né? Queda da pálpebra direita, resultados neurológicos, quer dizer, enfim, aqui a nossa companheira Elizabeth Novi, boa tarde, companheiro Ernesto Abdala Filho, que relembra que ele já estava doente já desde a Embaixada do Equador. E o Reino Unido, eles são profissionais em manter as pessoas em cativeiro, né? A Silvia Mirro falou que lá no Mato Grosso está muito frio, está mandando um alô para o povo da neve. Um abraço, companheira Silvia. Manda também um superchat para a gente aqui. Também está aqui com a gente o Felipe Bombardelli. Opa, boa noite. A Cecília Maria, de Brasília. E o nosso companheiro Júlio Chau, ele pergunta do vídeo, se dá para pôr inteiro. Eu quero relembrar os companheiros para se inscreverem no canal do Internacionalismo. Olha aqui nos links, né? Você pode se tornar membro da COTV, se inscrever no canal, mas se você for em canais, tem vários canais. Nós temos o Internacionalismo, tem o Resumo do Dia, o canal do Tição, o canal da Uzela, Procultura. Então, vai lá, se inscreva também nos canais, e nós postamos vídeos lá, Júlio. Esse vídeo também vai estar à disposição, tá? Vamos postar Obrigada hoje. por estar aqui acompanhando. Olha aí, hoje. A Donise Meirelles, boa noite. Boa noite, boa tarde, né? Perdão. E muito obrigada, companheiro Lino Alves e Ernesto Abdala Filho, pelo seu super sticker aqui, a sua contribuição sempre firme com a gente. Obrigada. Passo a palavra aqui, a gente vai para o próximo tema já? Sim, só para uma conexão talvez meio forçada, né? Mas o Julian Assange, ele não foi extraditado ainda, né? Foi tomada a decisão de que a extradição é legal do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da Inglaterra, obviamente, mas a defesa ainda pode recorrer. Porém, a única solução, né, visto como o caso avança, é realmente a mobilização, né? E é impressionante como um caso tão revoltante mobiliza tão poucas pessoas, né? Eu comentei com os companheiros essa semana que o Roger Waters, né, o lendário guitarrista, vocalista do Pink Floyd, foi num ato em Londres, né? As pessoas pagam aí centenas, até talvez milhares de dólares para ver o cara tocar. Ele estava lá de graça, discursando no ato, e tinha, sei lá, dezenas de pessoas, né? Uma situação bem contraditória. Mas falando sobre mobilização, a gente tem que ir para o Chile agora, que é o nosso último tema, né? As eleições chilenas acontecem no domingo. E, bom, na verdade, esse é um anti-exemplo, né? Na verdade, similar à situação do Assange, quer dizer, a falta de mobilização levou as eleições chilenas para um terreno
muito esquisito, né, onde tem uma disputa entre uma ala esquerda da direita chilena e a extrema direita, quer dizer, a situação se polarizou dentro da direita. Quer dizer, aquelas grandes mobilizações de 2019 refluíram, né? A Assembleia Constituinte foi controlada e agora essa eleição presidencial, que deveria estar num cenário polarizado, está num cenário bem atípico, um péssimo exemplo para o Brasil também, da situação política que a gente vai entrar em 2022, e o que mostra isso é a participação no primeiro turno das eleições presidenciais de menos de 50% dos chilenos, ou seja, os candidatos não representam o sentimento popular, né? Mas o nosso companheiro Cláudio não está aqui com a gente hoje, ele foi num ato lá na Espanha, no último ato de campanha do Gabriel Boric, que é o candidato, teoricamente, aí da esquerda chilena. Se a produção puder passar o vídeo do companheiro Cláudio, acho que a gente mandou faz um tempo. Temos muito e queremos dar todo o nosso apoio aos luchadores de Chile do estalido social, dizer que ha sido um grande exemplo também para nossa luta e para, seguro, todos os povos do mundo. Também, quando se habla do processo eleitoral, não se pode olvidar de Salvador Allende, de 1973, e de depositar todas as ilusões no processo eleitoral. Há que saber e conhecer o inimigo, que é o imperialismo e o fascismo, mas também que o antifascismo não é só a opção do menos pior. O antifascismo é a defesa intransigente e incondicional do aborto, do direito ao aborto, a defesa incondicional da liberdade dos presos políticos e dos lutadores do movimento popular, a defesa da autodeterminação dos pueblos de Nicarágua, de Cuba, de Venezuela, dos governos populares, e a união dos pueblos de Latinoamérica e também de Europa, dos trabalhadores, a organização e a luta em las calles. Gracias. O companheiro Cláudio nos representou, levou a nossa caracterização, né, sem atacar o Guilherme Boric diretamente, mas falando o que ele deveria fazer, né, porque é um candidato aí teoricamente da esquerda, que é contra o indulto dos manifestantes de 2019, né, porque muita gente foi presa, milhares de pessoas foram presas. Ele também se posicionou contra a Nicarágua, contra a Venezuela, ou seja, é um candidato aí bem estranho, né, se considerarmos que ele é de esquerda. Se considerarmos que ele é de direita, não é tão esquisito. Aliás, o adversário dele, o Cast, eu achei até bem engraçado, né? Hoje em dia a gente fala, né, que a direita monopolizou o humor, né? Ela é meio contraventora, né? O Cast entrou numa entrevista logo depois do Boric e ele falou que ele estava escutando aquela pessoa e ele disse que escutou sobre fechar fronteiras e umas outras coisas. Ele achou que era um representante da campanha dele. Ele disse que nem sabia que era o Boric. Ele falou que precisam fazer um debate entre o Boric do primeiro turno e o Boric do segundo turno para ver quem é o Boric, porque mudou completamente. Ou seja, é uma esquerda que vai à direita, né? Pode continuar. Eu achei legal que na Causa Operária, no Diário Causa Operária, tá comparando o Boric com o Ciro Gomes. O nosso chat está cheio de companheiro morrendo de raiva do Ciro Gomes. Então,
pode aí ver o Boric no nosso diário. Ele é uma espécie de Ciro Gomes que finge ser de esquerda e fala que ele acompanha a política dele, ele está acompanhando os direitos humanos. O que será que ele quer dizer quando ele fala que ele vai acompanhar os direitos humanos? Logo depois da gente falar da cúpula da democracia, tem muito significado, né? Ele fala contra a Venezuela, contra o Daniel Ortega na Nicarágua, fala que a Nicarágua precisa de democracia. Então, fica bem claro, né? E o Chile que teve, como o Fábio falou, teve as manifestações enormes, e agora a esquerda fica comemorando que não vai ter o fascista do Cast, porque talvez o Boric ganhe, mas essa escolha de ser entre o fascista e o liberal fantasiado de esquerda está acontecendo em vários lugares e provavelmente eles vão tentar fazer aqui, né, com a terceira via. As iniciais são GB também, né? Todo mundo quer o seu GB. O seu Game Boy. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Eu só queria aqui dizer uma coisa muito importante da Espanha, né? Assim, da participação do Comitê de Luta da Espanha, de Portugal, né? Nós, no domingo, lançamos o desafio de 1000 comitês de luta por fora Bolsonaro e Lula presidente, né? E o companheiro Cláudio está junto ali em Barcelona com essas organizações do Abya-Yala, os companheiros de Honduras, do Chile, inclusive ele entrevistou um dos companheiros que esteve ali e assistiu à tortura de perto, né, os massacres, e, enfim, os comitês estão fazendo um trabalho excelente e estão crescendo, então quem quiser se juntar a nós aqui, que esteja fora do Brasil, e no Brasil procure os comitês de luta, entre em contato com o PCO, é aberto, o comitê, venha com a sua bandeira vermelha, junte-se ao Bloco Vermelho e acompanhe as nossas páginas no Facebook, né? Nós temos o Facebook do PCO Europa e do PCO América do Norte, e vários comitês de luta. Também tem no Telegram, PCO Europa, e como eu já falei, já foi dito, siga o nosso canal de internacionalismo aqui. Só aqui agradecendo também, chegou o Fernandes da Silva, boa noite. Lula sim, Alckmin não. Claro, volta Lula. Também sem Alckmin, sem alquimia. Arthur Freitas, desculpa, eu pulei seu nome, mas estou aqui falando uma boa tarde também para você. Passo a palavra, companheiros. Lembrando que o comitê de luta, as pessoas não precisam fazer parte do PCO, né? O comitê de luta são grupos nos quais os militantes do PCO trabalham com outros grupos, com outras pessoas. Então, se você conhece alguém que mora aqui em Nova York, ou que mora em Portugal, ou que mora na Inglaterra, ou mesmo no Brasil, espalhe essa ideia, porque nós vamos precisar de lutar muito. Aí no Chile a gente viu que o povo estava na rua e as manifestações arrefeceram e olha o que deu, né? Então, aí, entre a cruz e a espada. Então, a gente tem que ter certeza que isso não vai acontecer no Brasil, a gente tem que garantir a candidatura e a presidência do Lula para a gente conseguir sair desse golpe. O Lula é o único jeito da gente sair desse golpe. A gente precisa construir um movimento político que esteja à altura do momento, né? Como a gente viu no programa hoje, o imperialismo está se voltando para fora, né? A política externa do imperialismo, principalmente norte-americano, vai ser cada vez mais agressiva. E a gente precisa... quer dizer, o Lula sozinho, né? Ele é só um indivíduo, né? A gente precisa de um movimento político, uma grande mobilização. Quer dizer, ele é uma liderança popular histórica importante, né? Tá aí também, o Guilherme Boulos também é um indivíduo, mas a gente precisa construir uma mobilização que
dê apoio para o Lula, né? Quando ele tiver que, por exemplo, o Dallagnol colocou o desafio, né? O Dallagnol e o Moro, que eles querem ver o Lula falar na cara do Biden, que foi os Estados Unidos que patrocinaram a Lava Jato. Se tiver 50 milhões de pessoas aí apoiando a candidatura do Lula na rua, bem revoltadas, o Lula vai falar assim, que foi o Biden. Ele já está defendendo a Nicarágua, já está defendendo o Assange, então pelo menos a gente está vendo que tem muita coisa que ele está no caminho certo. Então a gente precisa de pressionar também, né? Sim, tem que essa questão do vice, né? A gente não coloca nenhuma condição na candidatura do Lula, né? Porque deve ter os chantagistas aí de plantão que falam, se for o Alckmin, a gente tira o apoio. O Lula continua sendo perseguido aí pela burguesia. O Alckmin ia ser um peso morto na campanha, né? Ia ser o cavalo de Troia para destruir a campanha, né? Uma das diversas tentativas aí da burguesia. Mas a gente tem que falar que, bom, a questão do vice tem que ser debatida no movimento, né? Vamos trazer para o movimento e ver o que as bases desse movimento acham. Eu queria só ler o comentário da Silvia Milho, que eu achei muito legal. Biden vai para o inferno de submarino nuclear, maledeto. Boa tarde, companheiros. E é isso aí, é bom. Espero que... bom, no final o Biden também é só um indivíduo, né? O problema é as costas largas dele lá do imperialismo tal, do Deep State, né? Se não for o Biden, tem a Kamala Harris, né? A gente tem que criar aí um movimento, mas apoio total para o Biden pegar essa viagem aí que a companheira sugere. Só uma coisinha, o Biden falou do PCC ou foi fake news? Não, ele sancionou o PCC, né? Porque a cúpula para a democracia, ela era, como se diz, contra a corrupção, em nome dos direitos humanos. Eu não entendi como que você sanciona o PCC, que é uma organização criminosa, né? Se já é uma organização criminosa, por que diabos ela vai ser sancionada? Ela já opera fora da lei, né? Bom, mas é isso aí, né? Sanções, prisões, perseguições, bombas, tanques, essa é a língua do imperialismo. Não tem outros recursos para dialogar. Mas entre o PCC e o Biden, não sei se tem alguém do PCC escutando, mas toda a força ao pessoal do PCC. Tá certo, então acho que a gente fica por aqui hoje, companheiros. Obrigado a todo mundo que participou no chat. E semana que vem tem mais. Boa tarde para tarde todo mundo.